Olá, bom dia. Eu sou Yasmin Brahim, jornalista aqui da Aberte. E agora estamos num Papo Aberte mais que especial, um assunto muito esperado em anos eleitorais, que é para falar sobre o Manual para as Empresas de Rádio e Televisão, sobre esse período eleitoral. E hoje estamos com o nosso diretor de Assuntos Legais e Regulatórios da Aberte, Rodolfo Salema. Bem-vindo, Rodolfo. Obrigado, Yasmin. Bom dia a todos. Vou falar um pouquinho sobre eleições, né? As principais regras e obrigações aí que as emissoras de rádio e televisão devem seguir nesse período eleitoral. Durante todo o período, nosso chat está aberto para perguntas. A apresentação do Rodolfo está super completa, mas qualquer dúvida, estamos abertos aqui a responder. Então, sem mais delongas, vamos iniciar, Rodolfo. Obrigado, Yasmin. Eu vou projetar a apresentação, porque como é muita informação, eu preferi fazer em forma de apresentação, mas fique super à vontade, tá, Yasmin, na medida que as perguntas forem chegando, ou se você quiser intervir com alguma pergunta, fique super à vontade de... Deixa eu... Tela de modo cheio. Você consegue ver bem a apresentação aí, né? Sim. Então vamos lá. Então, hoje a gente deve tratar aqui de seis grandes temas, né, envolvendo as eleições, né? Pesquisas eleitorais. A gente vai falar também um pouquinho sobre restrições da programação normal do rádio e da televisão. Nós vamos falar um pouquinho sobre internet, né, sobre o horário eleitoral gratuito, sobre debates eleitorais e, no final, sobre representações e direito de respostas. Tá joia? Então, entrando já no tema de pesquisas eleitorais, a gente sabe que desde o dia 1º de janeiro, né, toda pesquisa de opinião pública ela precisa estar registrada, né, no TSE para que ela possa ser divulgada pelas emissoras, né? Quem faz o registro das pesquisas, via de regra, é o Instituto de Pesquisa. A emissora, ela geralmente veicula ou contrata a pesquisa, tá? O ponto importante aqui é que no momento da divulgação da pesquisa eleitoral, a emissora, ela obrigatoriamente, ela precisa informar, tá, o período de realização, né, da pesquisa, a margem de erro, o nível de confiança, o número de entrevistas, tá? O nome da entidade ou da empresa que realizou ou de que contratou a pesquisa, tá? E o número de registro, tá? Essas são informações obrigatórias que as emissoras precisam divulgar, tá? Quando for fazer essa publicidade dos resultados das pesquisas. Lembrando que enquete ou sondagem não se trata de pesquisa eleitoral, né? Tanto a enquete quanto a sondagem é mero levantamento de voto, ela não tem plano amostral e nem metodologia científica, e, portanto, ela passa a ser vedada a sua divulgação e a realização a partir do dia 16 de agosto, tá? Com relação à divulgação, né, de pesquisa boca de urna, ela somente pode ocorrer a partir das 17 horas do horário de Brasília, né? A divulgação da boca de urna é aquela pesquisa que é feita no dia da eleição. Um ponto que o pessoal nos pergunta bastante e que as emissoras precisam ficar bastante atentas é quando a emissora está fazendo uma mera replicação de uma pesquisa que foi divulgada em outro órgão, outro veículo de imprensa, por exemplo. Se aquela pesquisa, ainda que a emissora esteja somente replicando o resultado de uma pesquisa, tá? Ela tem que ter o cuidado de verificar assim, se essa pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral também. Tá? Isso é super importante. Afinal de contas, as sanções para divulgação de pesquisa sem registro, ela pode variar de multa, tá? E em casos mais extremos de crimes eleitorais. E a divulgação de enquete durante o período vedado, tá? A emissora pode estar sujeita a uma ordem de remoção e eventual crime de desobediência. Com relação, acho que, aos registros propriamente ditos, tá? Basta a emissora consultar o site do TSE, tem um sistema próprio para isso, que ela consegue verificar se aquela pesquisa está ou não registrada, tá certo? Apenas só para deixar claro para todo mundo, né? Apenas dentro do TSE que pode haver essa confirmação. Sim, é lá no site da Justiça Eleitoral, é um sisteminha que chama
PSQL, você consegue fazer ali a verificação, tá, do número do registro dela, e se de fato tá registrada para que a emissora possa fazer a divulgação. Só para ressaltar para todos os radiodifusores, não procurar em sites de terceiros, sempre olhar sempre no TSE. Perfeito. Bom, com relação à programação normal das emissoras, tá? Antes da gente começar essa parte, Rodolfo, vamos falar um pouquinho sobre entrevistas com os candidatos na emissora. Se tem um data, se tem uma data, se tem um período correto, para as pessoas seguirem direitinho, não levar antes, não levar depois, para ninguém correr perigo de ser multado. Ah, perfeito. Esse ponto das entrevistas talvez, né, um dos principais, é o que mais as emissoras nos questionam aqui, né? Então, para a gente entender um pouquinho sobre as regras de entrevista, eu acho importante a gente tratar exatamente desse conceito aqui, tá, Yasmin, da propaganda antecipada, né? Então, o que que é a propaganda antecipada? A gente sabe que a partir do dia 16 de agosto é permitida a realização de propaganda eleitoral. Então, toda propaganda realizada antes do dia 16 de agosto, ela pode ser encarada como uma propaganda antecipada. Lembrando que a propaganda eleitoral aqui não é aquela no rádio e na TV, é a propaganda eleitoral em geral, né? Do panfleto, do carro de som, enfim, do outdoor. Agora, a legislação eleitoral, de maneira muito sábia, ela diz o que não é uma propaganda antecipada, tá? E traz um requisito importante, desde que não envolva pedido explícito de voto. Então, isso é super importante. O candidato, o pré-candidato aqui no caso, ele não pode fazer pedido explícito de voto, tá? Mas ele pode, por exemplo, fazer menção, né, à pretensa candidatura dele, inclusive exaltar qualidades pessoais dele em determinada entrevista. E aí o ponto da entrevista é exatamente esse ponto número 3, tá? Quando a legislação diz que é possível, né, realizar cobertura por meio dos meios de comunicação social, né, de entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio e na televisão, tá, respeitado o tratamento isonômico. Tá? Então, quando o pessoal perguntar, eu posso realizar entrevistas com pré-candidatos? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Tem uma data para isso? Não. Você pode realizar a entrevista com pré-candidato independentemente da data. O que é preciso ter cuidado, né, é que essa entrevista ela não fique caracterizada, né, como uma propaganda antecipada. E o grande ponto aqui é ter o cuidado do candidato não ficar fazendo pedido explícito de voto durante essa entrevista. Tá? O pedido de apoio político, por exemplo, ele também é permitido, não há vedação com relação a isso. Tá? Agora, uma situação que, inclusive esse ano já chegou ao TSE, é que essa liberalidade, vamos dizer assim, né, de numa entrevista ou no rádio na televisão você ter um pedido de apoio ou fazer divulgação de uma ação política, por exemplo, essa liberdade ela não se aplica, tá, aos profissionais de comunicação social no exercício da profissão. Então, se você tem um locutor, um comentarista, um apresentador, por exemplo, que tem um programa no rádio ou na televisão, ele, né, não pode ficar fazendo pedido de apoio político, tá? Ou então, se ele, sobretudo se ele já é, né, parlamentar, ele também não pode ficar falando das ações que ele desenvolveu, né, durante o mandato dele, tá? Isso especificamente para os profissionais da comunicação social, afinal de contas, ele tem como ele tem um programa, a Justiça Eleitoral entende que aquilo poderia ser um espaço a mais que ele teria. Então, basicamente são esses os cuidados, né, que a emissora precisa ter. Rodolfo, e se eu sou apresentadora, estou entrevistando ali um candidato ao vivo, e no ao vivo imprevistos acontecem e o candidato vira a pedir voto, o que pode acontecer? Então, isso, o cuidado maior tem que ser do próprio candidato, porque ele coloca até em risco, em xeque, o registro, né, o futuro registro de candidatura dele, tá? Mas se isso acontecer, a gente sugere, né, que o apresentador, o jornalista, enfim, tente alertar sobre a necessidade de responder às perguntas e que, né, aquele espaço não seja utilizado para nenhum tipo de pedido, né, de voto e que a entrevista se atenha, né, às questões de interesse público e de fato jornalístico que
que o jornalista, enfim, ou o apresentador está colocando. Acho que isso é de bom tom e evita também qualquer tipo de problema com relação para a emissora, né? Já vou aproveitar essa brechinha antes da gente ir para o próximo slide, que a Amanda fez uma pergunta quanto a pesquisas eleitorais. Rodolfo, e se a pesquisa for considerada não registrada após a divulgação, pode haver responsabilidade das emissoras que apenas replicaram? Sim, porque assim, o registro, ela vai conseguir verificar no momento, tá, que ela consultar o site do TSE. Se a pesquisa for impugnada ou algo do gênero, também vai constar lá essa informação, tá joia? Bom, seguindo aqui com relação às restrições na programação. Então, a partir do dia 30 de junho, que talvez seja a data mais importante aí, que se avizinha para as emissoras, talvez a primeira data, né, vamos dizer assim, que se aplica diretamente ao rádio e à televisão, é a questão da necessidade de ter que afastar, né, apresentador ou comentarista, né, que seja pré-candidato, certo? Então, se eventualmente a emissora tem um apresentador ou um comentarista que tem a predisposição de se tornar candidato, precisa, né, por segurança, afastá-lo do programa, tá? Lembrando que as convenções partidárias, elas acontecem do dia 20 do 7 a 5 do 8. Então, ele só se torna candidato efetivamente a partir do dia 5 do 8, quando ele é, se for o caso, escolhido, né, na convenção partidária. Então, ainda que o comentarista ou apresentador não tenha certeza que vai ser candidato, mas se ele tem a predisposição em se tornar enfim, em lançar a sua candidatura, é prudente que ele se afaste, tá? Agora no dia 30 de junho, tá certo? A partir do dia 4 de julho, é vedado autorizar a publicidade institucionais do cargo em disputa. Tá? Isso é um ponto também bastante interessante, o pessoal nos questiona bastante. A vedação aqui é com relação à publicidade institucional dos cargos em disputa. Esse ano, como a gente não tem eleição para prefeito e vereador, então, em tese, a prefeitura ou a Câmara de Vereadores eles podem continuar anunciando normalmente. Tá? Lembrando que a vedação aqui da publicidade ela institucional, ela não vale, né, para produtos ou serviços que tenham concorrência no mercado, e ela pode ser excepcionalmente autorizada, né, em caso de necessidade pública, mas aí a Justiça Eleitoral é quem vai autorizar, tá certo? Aproveitando essa parte de vedação, temos uma pergunta aqui da Alessandra perguntando sobre a vedação de se a vedação de publicidade também vale para o site, né? Se vale para todos os meios de comunicação, tanto Também, online quanto off. também. E também quanto à parte de trabalhadores, né, do pessoal que trabalha nas emissoras de rádio e de TV, os demais funcionários da emissora, eles podem trabalhar nas campanhas? Então, Yasmin, não há uma vedação expressa com relação aos demais funcionários, tá? Eventualmente que trabalhem em determinada campanha. Evidentemente que a empresa, né, a legislação eleitoral não veda, mas a empresa pode ter algumas restrições internas, em código de ética ou algo do gênero, tá? Mas a legislação eleitoral não traz nenhum tipo de vedação, por exemplo, de um funcionário da emissora que vá trabalhar em determinada campanha. É muito da emissora, né, definir como que ela trata isso internamente e em alguns casos, se ela entende que pode haver algum tipo de conflito e que isso esteja previsto em código de ética, ela pode solicitar e pedir para que esse funcionário não faça, tá? Mas não há uma vedação direta da legislação eleitoral. O que existe é para apresentador e comentarista, tá joia? Já vamos seguir. Bom, a partir do dia 6 de agosto, tá? Aqui começam as restrições mais severas, vamos dizer assim, né? A partir do dia 6 de agosto é vedado, né, as emissoras de rádio e televisão, tanto na programação normal quanto no noticiário, tá? Fazer qualquer tipo de pesquisa ou consulta popular de natureza eleitoral, tá? Que seja possível identificar o entrevistado. Então, você não pode, numa entrevista, perguntar para o entrevistado em quem que ele vai votar naquela eleição, tá? A partir do dia 6 de agosto, isso é vedado. Também é proibido você divulgar nome de programa que se refira a candidato que foi escolhido em convenção. Lembrando que no dia 6 de agosto ele deixa de ser pré-candidato, porque ele já foi escolhido na convenção partidária, ele se torna candidato, e aí a emissora não pode fazer nenhum tipo de divulgação de programa que eventualmente
né, seja coincidente com o nome do candidato, tá certo? O terceiro ponto ali do slide, tá, ele diz que é vedado veicular filme, novela ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato, tá? Exceto programas jornalísticos ou debates políticos, tá? Esse é um ponto da resolução bem importante, né? Porque ela preserva a liberdade de imprensa. Então, a legislação eleitoral entende que a alusão ou crítica a candidato dentro de um contexto jornalístico, ela não é por si só vedada, tá certo? É, Seguindo para o quarto ponto, também é vedado à emissora de rádio e TV fazer propaganda política para determinado candidato e também dar tratamento privilegiado, tá certo? O pessoal pergunta muito, tá? Mas o que que é propaganda política, né? O que que é tratamento privilegiado? Que tipo de alusão ou crítica que eu poderia fazer? A legislação eleitoral ela não tem uma resposta pronta para isso, tá certo? Mas a gente traz aqui algumas decisões que norteiam os processos eleitorais, que estão aí já há bastante tempo, super consolidadas, para a gente tentar, de alguma maneira, exemplificar, né, os cuidados na prática que as emissoras devem ter. Então, por exemplo, o TSE já entendeu que o mero enaltecimento de um candidato numa entrevista proferida em programa de rádio não constitui uma propaganda política, né? Então você vai fazer um mero elogio, né, ou enaltecer uma ação, né, de um determinado candidato, isso por si só não quer dizer que a emissora esteja fazendo uma propaganda daquele candidato, tá? Sobretudo dentro de um contexto jornalístico, tá certo? Assim como o TSE já entendeu que a divulgação de um conteúdo opinativo sobre problemas locais, né, e que eventualmente tenha algum candidato que seja, sobretudo isso acontece muito em caso de reeleição, né? O TSE já entendeu que assim um conteúdo opinativo com críticas a problemas locais, que isso por si só também, né, não constitui, não, naquela ocasião, uma propaganda política, tá? Mas por outro lado, o TSE já entendeu que constitui-se em propaganda política, e nesse caso seria uma propaganda política negativa, tá? A veiculação de um programa de rádio com conteúdo ofensivo, né, depreciador, né, com um nítido propósito de desconstruir a imagem de candidato, tá? Então, nessa situação, quando a emissora, né, nesse caso aqui, supostamente, ela proferia um conteúdo ofensivo e tinha o nítido propósito de descredibilizar aquele candidato, de prejudicá-lo durante o processo eleitoral, aí, nesse caso, sim, é razoável, me parece razoável que a Justiça Eleitoral haja realmente, tá? Então, são exemplos que dependem muito também da análise de contexto, né? Tudo precisa ser analisado caso a caso. Tem uma ação super importante que foi julgada pelo STF, que foi proposta inclusive pela BERT, que é a ADI 4451, onde o STF decidiu que seria inconstitucional você vedar, né, a difusão de opinião favorável ou contrária a candidato durante o processo eleitoral. E o STF, mais uma vez aqui, consolidou a liberdade de imprensa. Né? Então, assim, dentro de um contexto jornalístico, é totalmente factível e razoável que a emissora continue, né, a fazer a cobertura jornalística e, se for o caso, até de omitir a opinião favorável ou contrária a determinado candidato. Tá? Inclusive, nesse julgamento, lá quando o STF foi analisar a liminar desse caso, há anos, o então ministro Aires Brito ele ressalta que o período eleitoral não é um estado de sítio a ponto de comprometer a liberdade de imprensa. Então, é uma decisão super importante que privilegia e preserva a liberdade de imprensa durante o processo eleitoral. Falando um pouco sobre essa parte de liberdade de imprensa, que tem que ser preservada, né? O que que é bom, então, se tem um ponto mais específico que as emissoras devem evitar de realizar alguns tipos específicos de matérias jornalísticas? Tem algo assim que é bom prevenir? Olha, adotando os cuidados e as restrições que a gente está comentando agora, não tem razão da emissora limitar, né, o exercício da liberdade de imprensa, tá certo? Sobretudo, eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Acho que a sociedade espera isso de nós. O trabalho da imprensa profissional é justamente para informar, de levar opinião e ajudar o eleitor a formar uma convicção de voto, Com né? certeza. O próprio ministro Nunes Marques, quando assumiu a presidência do TSE agora, ele elencou alguns desafios para as eleições de 2026. Dentre eles, ele citou a questão da inteligência artificial,
né, e sobretudo dos deepfakes, e onde essa tecnologia, de maneira orgânica, consegue, se for o caso, até simular a fala de determinada pessoa, né, e da desinformação. E quando a gente fala de desconstruir eventualmente uma fake news, ou enfim, ou qualquer outro conteúdo desinformativo, é papel da imprensa isso. Então, eu acho que a sociedade, o próprio TSE, espera isso da imprensa profissional. Então, assim, adotando os cuidados necessários e as restrições impostas, não há problema nenhum, tá, Yasmin? É, com relação a essa tua pergunta, é importante a gente tratar também sobre essa questão do tratamento privilegiado, que é outra vedação, né? Então, assim, é vedado a emissora fazer propaganda política, seja positiva ou negativa, a determinado candidato, mas também é vedado o tratamento privilegiado. E aí, uma questão que chega de forma recorrente para a gente aqui é com relação ao espaço, a cobertura, né? O espaço de cobertura que a emissora tem que fazer dos candidatos. O TSE, há anos, reiteradas vezes, e isso acontece em toda a eleição, ele confirma nas decisões judiciais que são submetidas ao tribunal de que não necessário, que a questão do tratamento privilegiado, né, a vedação ao tratamento privilegiado não garante um espaço idêntico a todos os candidatos na grade de programação da emissora, tá? Mas sim tratamento proporcional, né, à participação de cada candidato no cenário político. Então isso acontece muito, por exemplo, nas entrevistas ao vivo. Então, vamos supor que uma emissora decida convocar os 4 mais bem colocados nas pesquisas para uma entrevista ao vivo. E aqueles candidatos que têm uma projeção menor, que às vezes nem está pontuando na pesquisa, ou está com 1 ou 2%, ela faz uma entrevista ao vivo, ou até uma entrevista gravada, ou até uma entrevista ao vivo, mas com menos tempo. Isso por si só não configura um tratamento privilegiado àqueles 4 mais bem colocados. Né? O que a Justiça Eleitoral diz é que os 4 mais bem colocados, em tese, eles têm um interesse público maior em torno deles, afinal de contas, existe uma projeção maior deles naquele cenário político. Né? Então, assim, se a gente pegar por analogia, o próprio horário eleitoral gratuito, no rádio e na televisão, ele não é idêntico para todo mundo. Né? Tem candidato que nem sequer tem tempo de TV. Então, assim, a lógica é mais ou menos essa, sabe? Assim, a emissora, ela não precisa dar, nossa, de maneira idêntica para todos os candidatos o mesmo espaço na mídia, mas, né, ela sim, ela tem que dar um tratamento proporcional, né, daquele candidato no cenário político, tá certo? Isso apareceu tantas vezes e foi submetido tantas vezes para a Justiça Eleitoral, que o TSE decidiu colocar em resolução, né, essa questão. E ela diz que o convite aos candidatos mais bem colocados nas pesquisas, né, não configura por si só um tratamento privilegiado, tá certo? Algo que apareceu de novidade na última eleição é a questão da cobertura jornalística de lives eleitorais, tá? Então, assim, o TSE proibiu a emissora fazer transmissão simultânea de lives eleitorais, porque nesse caso ela entendeu que poderia sim ser caracterizado um tratamento privilegiado. Mas, por outro lado, a mesma resolução ela preserva a liberdade de imprensa. Então, se dentro daquela live, né, tiver alguma fala daquele candidato que é de interesse público, né, é um fato jornalístico. TikTok e afins, então é importante que todo mundo compreenda que isso vale não só para o que está sendo transmitido na rádio ou na televisão, né? Mas nos demais meios. Porque assim, a vedação, isso é um ponto interessante, sabe, Yasmin? A vedação é para o rádio e para a TV. A gente sabe que os veículos hoje estão multiplataforma, né? Sim, A gente vai, isso o pessoal questiona muito na questão do debate, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Eu posso até falar um pouco, aprofundar um pouco mais isso nos slides subsequentes, mas é um ponto interessante que a gente pode abordar um pouquinho mais para frente também, tá certo? claro, vamos continuar. Um outro conceito que né, sobre esse viés aí de restrições na programação, que a Justiça Eleitoral fica atenta, é a questão do uso indevido do meio de comunicação social, tá? Então tem uma decisão aqui, por exemplo, que eu trouxe, que diz que a utilização, né, de uma emissora, né, não para informar, mas para pôr em evidência determinado candidato, né, com uma intenção de obter proveito eleitoral, isso sim, obviamente, vai ficar caracterizado, né, como um uso indevido do meio de comunicação social. Nesse caso, a emissora era da família de um parlamentar. E essa emissora, reiteradas vezes, dava um espaço somente para aquele candidato. Então, é evidentemente que, nesse caso, a Justiça Eleitoral vai agir. Né? Por outro lado, eu trago uma última decisão aqui do ministro Alexandre de Moraes, que diz que a Justiça Eleitoral
ela trabalha com um mínimo de intervenção durante o processo eleitoral, né? E que a neutralidade que se impõe às emissoras de rádio e TV, né, por serem concessões e permissões públicas, não significa que ela não possa dar opinião ou fazer uma crítica jornalística. A gente já falou, né, sobre isso nos slides anteriores, tá? O que não pode, tá, é que essa crítica ou essa cobertura jornalística ela tenha um propósito de desequilibrar o pleito eleitoral. É isso que a legislação eleitoral veda, tá certo? Então, tentando empacotar tudo isso que a gente falou, né, esses conceitos, é super importante que a gente analise, né, dentro do contexto, né, caso a caso. E aí a gente tem que estar atento a justamente a esses pontos que a gente trabalhou nos slides anteriores. Aquilo, essa cobertura, essa notícia, ela pode caracterizar um tratamento desigual, né? Ela pode caracterizar uma propaganda política, seja negativa ou positiva, né? O que a gente precisa ter em mente é que a legislação eleitoral ela preserva a paridade de armas entre os candidatos. O que é isso? É a igualdade de condições, tá certo? É o equilíbrio do pleito. A emissora ela não pode agir, né, para desequilibrar, tá, essa campanha eleitoral. É isso que a emissora precisa ter em mente. Agora, a liberdade de imprensa, ressalvados todos esses pontos que a gente comentou, ela está plenamente preservada. Então, se aquilo é fato jornalístico, é de interesse público, ela pode noticiar sem problema nenhum, tá certo? Com relação às sessões plenárias, que era uma outra situação que corriqueiramente aparecia aqui para a gente, o TSE, inclusive, colocou isso na resolução, para dar mais segurança jurídica. Então, o TSE ela entende que é permitida transmissões de sessões plenárias, inclusive durante o período eleitoral. A gente sabe que algumas emissoras fazem isso durante o ano inteiro e fica aquela dúvida se no período eleitoral ela precisa ou não parar de transmitir as sessões plenárias, tá? Seja da Câmara de Vereadores ou da Assembleia Legislativa do Estado ou do próprio Congresso Nacional. Então, o TSE diz que não há necessidade, né, de cessar a transmissão, né, porque entende que aquilo que é proferido em sessão não é, na verdade, do ponto de vista da emissora, né, aquilo faz parte, né, de um debate político, tá certo? Com relação às sanções, é isso que as emissoras precisam ficar atentas, né? Qualquer não observância dessas regras que a gente comentou, as emissoras estão sujeitas a pena de multa, que não são baratas, elas variam de 21 a 106 mil reais, né? Por isso que a gente sempre ressalta a importância de ter esses cuidados, e em casos mais extremos, né, pode chegar até a suspensão da emissora. E quanto aos demais materiais de publicidade do TSE, as emissoras elas ficam obrigadas a continuar com essa apresentação dos materiais? Então, esse quadro, tá, Yasmin, ele trata exatamente disso. O TSE tem a prerrogativa de requisitar tempo às emissoras, tá? E as emissoras são obrigadas a veicular, tá certo? Então, assim, dentro desse período de tempo que consta no slide, nessas datas, e dentro dessa minutagem, a veiculação é obrigatória, seja se propaganda institucional do TSE, ou se é um boletim, um comunicado. Se o TSE requisitar dentro dessas datas e dentro dessa minutagem, as emissoras elas precisam sim veicular, tá? Isso é obrigatório. E um ponto importante aqui, tá, Yasmin, que a gente vai tratar também um pouquinho mais para frente. O pessoal pergunta, tá, mas é esse material aqui, né, de essa requisição obrigatória do TSE, eu posso incluir na minha compensação fiscal? Pode, tá? Não tem problema nenhum. Inclusive deve, tá? Então, assim, em ano eleitoral, a gente sabe que no primeiro semestre as emissoras veiculam a propaganda partidária. Então, essa propaganda partidária também é sujeita à compensação fiscal. Esse tempo de requisição obrigatória também está sujeito à compensação fiscal. E o horário eleitoral gratuito, que a gente vai falar mais para frente, que são aqueles 35 dias de propaganda eleitoral, também estão sujeitos à compensação fiscal. Tá? Isso é importante as emissoras ficarem atentas para poder requerer isso oportunamente, tá certo? Com relação à internet, um ponto que a gente precisa deixar muito claro, tá? É vedado na internet qualquer tipo de propaganda paga, tá? É,
A gente sabe que somente nas páginas dos candidatos, né, ou dos partidos isso é permitido. As redes sociais elas podem fazer impulsionamento de conteúdo, mas a emissora, tá, de rádio e TV ela não pode fazer, em hipótese alguma, propaganda eleitoral paga. A gente entende que isso é uma assimetria, sobretudo nos tempos atuais. A gente tem uma discussão no Congresso Nacional para permitir que as emissoras também possam fazer, né? Isso está bem encaminhado hoje, mas hoje não é permitido. Tá? Então isso é bem importante. Rádio e TV não podem fazer propaganda paga, tá? Seja ela política ou eleitoral, tá certo? Com relação a comentários em matérias jornalísticas, isso também chega para a gente aqui com bastante frequência, né? Que a resolução diz com relação a isso? Que a manifestação, né, espontânea de terceiro em matéria político-eleitoral, ela não vai ser considerada uma propaganda eleitoral. O cuidado que a emissora precisa ter, tá, sobretudo se for um site dela, é que aquele usuário que fez essa manifestação não esteja usando nenhum tipo de perfil falso, né? A emissora precisa ter essa curadoria, né? Ou que aquele comentário não ofenda a honra e a imagem de determinado candidato, ou que aquilo seja um fato sabidamente inverídico, tá? Então, assim, são alguns cuidados que as emissoras podem ter, mas a regra, tá, é que a manifestação de terceiro, ela não constitui propaganda eleitoral, então, portanto, a emissora não pode ser enquadrada como, é, é, estar promovendo propaganda eleitoral para determinado candidato por conta de comentários de terceiro, né? A gente sabe que nas redes sociais também tem termos de uso das plataformas, as emissoras têm pouca ingerência sobre isso. Então, o que a gente gosta de trazer aqui, né, é essa regra geral que, num primeiro momento, a manifestação, os comentários, eles não são considerados como propaganda eleitoral, tá certo? Rodolfo, só juntando um pouco sobre o que a gente falou antes sobre publicidade, agora já nessa parte de internet, e se o candidato quiser anunciar nos sites das emissoras? Não pode, tá, Yasmin? É isso que a gente deixou bastante claro. Não é vedado qualquer tipo de propaganda Qualquer paga. um, Isso, exatamente. Tá mesmo que não certo? seja pago pela própria emissora. Então é algo bem geral mesmo para as pessoas se atentarem. Exatamente. Ótimo, vamos continuar. Bom, agora falar um pouquinho sobre o horário eleitoral gratuito, tá? No rádio e na televisão. Então, no primeiro turno, o horário eleitoral ele dura 35 dias, né? Vai do dia 28 de agosto até o dia 1º de outubro. No segundo turno, ele começa na sexta-feira seguinte à eleição, né? E ela está permitida, então, a partir do dia 9 de outubro até o dia 23 de outubro. Quem que obrigatoriamente deve veicular o horário eleitoral gratuito? Todas as emissoras de rádio e televisão, tá? Quando eu digo emissora, são geradoras, tá? Às vezes o pessoal pergunta, eu tenho uma RTV numa determinada localidade. Eu tenho a obrigação de gerar a propaganda, o horário eleitoral gratuito daquela localidade? Não, é só para quem tem geradora, tá? Então, se a emissora de TV ou rádio tem uma geradora naquela localidade, aí sim ela tem a obrigação de fazer a geração daquele conteúdo, tá certo? Até porque a gente sabe que a RTV não gera conteúdo, né? E sim a geradora de televisão ou de rádio, tá certo? Com relação à propaganda em bloco, né? Que a gente chama também de propaganda em rede. Então, na eleição 2026, a gente tem 2 blocos diários de 25 minutos, de segunda a sábado, tá certo? Para cada cargo em disputa. Então, ao total, a gente tem 50 minutos por dia. No rádio, começa o bloco da manhã às 7 horas e do almoço às 12 horas, e na televisão às 13 horas, e no bloco da noite, 20 horas e 30 minutos. Tá certo? No segundo turno, são 2 blocos diários de 20 minutos, tá? Isso onde tiver segundo turno para presidente e governador. Daí o total seria de 40 minutos por dia, tá? Onde tiver segundo turno, né, só para presidente, por exemplo, ou só para governador, isso reduz pela metade, obviamente, e aí serão 2 blocos diários de 10 minutos, total de 20 minutos por dia, tá certo? Isso são os programas em bloco ou em rede que a gente fala. Aquelas inserções que a emissora veicula durante o dia inteiro, a gente chama de inserção, tá? Isso no primeiro turno serão 70 minutos diários, de segunda a domingo. Então veja que as inserções, elas são de segunda a domingo. O bloco, que a gente falou agora há pouco, não, ele é de segunda a sábado, tá certo?
No segundo turno, as inserções elas diminuem, em vez de 70 minutos diários, passam a ser 25 minutos diários para cada cargo em disputa. Então, se tiver segundo turno, tanto para governador quanto para presidente, aí a gente estaria falando de 50 minutos diários, tá certo? As inserções elas podem ser de 30 ou de 60 segundos. A regra são inserções de 30, tá? Se eventualmente o partido quiser agrupar inserções de 30 em 60 segundos, eles precisam comunicar às emissoras com 48 horas de antecedência, tá certo? Caso contrário, a regra são inserções de 30 segundos, tá? E com relação aos blocos de audiências das inserções, né? A gente sabe que o TSE, a gente vai falar também disso daqui a pouco, faz um plano de mídia, né, onde tem a ordem de cada uma das inserções, divididas em blocos de audiência. Então, o primeiro bloco é das 5 às 11, o segundo das 11 às 18 e o terceiro bloco das 18 às 24 horas. Tá certo? Bom, a gente sabe que para a veiculação do horário eleitoral gratuito, a Justiça Eleitoral ela precisa fazer aquela reunião de plano de mídia, que é quando a Justiça Eleitoral convoca todas as emissoras para essa reunião, inclusive os partidos e os partidos políticos. Essa reunião da Justiça Eleitoral, ela necessariamente ocorre do dia 15 do 8 ao dia 21 do 8, tá? E é nessa reunião de plano de mídia, né, que a Justiça Eleitoral vai definir os responsáveis pela geração da propaganda eleitoral. Né, se as emissoras vão fazer um rodízio, se elas vão adotar um pool de emissoras, e aí, no caso do pool, lembrando que isso é uma prerrogativa, uma decisão das emissoras, tá certo? Se não tiver o pool, né, cada emissora gera um período, essa geralmente é a regra, ou se alguma emissora quiser veicular durante todo o período, mas enfim, tudo isso é definido e acordado, tá, nessa reunião do plano de mídia. É nessa reunião também que as emissoras definem a forma de entrega e recebimento de material, tá? Tanto do mapa de mídia quanto das mídias. Tá? Hoje, quase 100%, eu diria 100% das emissoras trabalham de maneira eletrônica, ninguém recebe mais mídia de maneira física, a regra é receber de maneira eletrônica. E aqui um ponto importante é que cabe às emissoras definirem isso de acordo com a tecnologia delas. Né? A gente sabe que cada emissora tem, né, uma tecnologia, uma forma de receber esses materiais. Então isso precisa ser pontuado na reunião de plano de mídia, né, para que conste em ata a forma de entrega. Assim como os horários, né? Os horários de entrega das mídias e dos mapas de mídia, tá certo? E um último ponto que eu coloco aqui como importante também para definição nessa reunião de plano de mídia é um alinhamento com relação à disponibilização dos materiais da Justiça Eleitoral que substituíram já há alguns anos aquele slide azul, né, aquela tela azul, não existe mais isso. O TSE diz que em vez daquela tela azul é para veicular um material da Justiça Eleitoral. Mas daí eles precisam fornecer esses materiais às emissoras. Tá? Então é bom definir isso também na reunião de plano de mídia para ver como é que isso vai ser disponibilizado. Se vai estar no site do TRE ou se vai ficar no site do TSE para baixar, tá certo? Isso tanto para o rádio quanto para a televisão. Com relação a cadastro de dados das emissoras, tá? Isso é um ponto importante também para o horário eleitoral gratuito. Então, até o dia 20 de julho, as emissoras elas precisam, tá, necessariamente enviar para a Justiça Eleitoral. Geralmente os TREs e o TSE disponibilizam um formulário eletrônico para isso, tá? E aí cada emissora pode consultar isso localmente, se for o caso, ou checar no site do TSE. Então, até o dia 20 de julho, todas as emissoras elas precisam enviar o endereço, o e-mail, o número de telefone, tá, que vai receber eventuais ofícios e intimações da Justiça Eleitoral. Isso aqui é para facilitar justamente a comunicação entre Justiça Eleitoral e emissora. A gente sabe que os prazos durante o processo eleitoral eles são bem curtos, é muito dinâmico, então é importante que essa atualização seja feita para que não tenha nenhuma falha de comunicação. Tá certo? Isso até o dia 20 de julho, cadastro de dados para receber intimações da Justiça Eleitoral. Agora, existe uma outra data, que daí até o dia 26 de agosto, tá? Que as emissoras também precisam cadastrar os responsáveis, tá? Para receber os mapas de mídia e as mídias do partido político, tá certo? Isso também geralmente é feito de maneira eletrônica, por meio de um formulário. Tem emissora que prefere protocolar isso da Justiça Eleitoral, enfim, isso fica a cargo de cada emissora. O importante é cumprir também essas datas, tá certo? Tanto o cadastro para intimações 20 de julho, quanto o cadastro para recebimento de mapa de mídia e de mídia até o dia 26 de agosto.
Bom, aqui eu tento trazer alguns pontos operacionais do horário eleitoral, tá, Yasmin? Sobretudo para o pessoal de OPEC, de operação, né? É muito comum o partido, às vezes, entregar o mapa de mídia ou a mídia fora do prazo, tá? Lembrando que o que a Justiça Eleitoral disponibiliza é o plano de mídia, né? Onde tem ali a divisão, né, dos blocos, das inserções. O mapa de mídia é aquela determinação que o partido manda para informar a emissora, olha, hoje eu vou veicular o material com título tal, né? De tantos minutos. Então, assim, isso é o mapa de mídia, são coisas diferentes. Então, assim, se o partido deixou de entregar o mapa de mídia ou a mídia, tá? Ou entregou fora do prazo, a emissora ela pode veicular o último válido. Isso não sou eu que estou dizendo, né? Tudo está na resolução, a apresentação inteira está na apresentação. Então a emissora, não recebeu no mapa de mídia nem a mídia do partido. Então ela pega a última mídia que foi entregue pelo partido, que está na emissora, e vai veicular aquele material, tá? O único cuidado que a emissora tem que ter é de verificar se aquele último material não foi vedado, eventualmente, pela Justiça Eleitoral. Então, se ela não recebeu nenhuma intimação da Justiça Eleitoral para tirar aquele material do ar, então ele está válido. Então, é por isso que a gente chama, né, de último válido. Então, seria aquele material que, nesse caso, nessa situação específica, a emissora teria que veicular. Mas daí pode acontecer, mas o partido não entregou nenhum material. O que que eu faço? Você precisa daí necessariamente veicular o slide, o material da Justiça Eleitoral, tá certo? Ah, Isso. Ah, tá, desculpa. mas fica Se à vontade, tá, o Yasmin? É que eu não consigo te ver também. partido, se o partido quiser alterar o vídeo, né, enviado, o plano enviado, Aham. tem como a emissora pode transmitir esse novo material ou não? Então, isso a gente chama de cancela substitui, né, na prática, é um item que tem aí também. Então, assim, se o partido quiser substituir, ele pode, mas tem que respeitar o horário, né, de entrega. Se tiver dentro do horário e o cancela substituir tiver de maneira muito clara, a emissora sim pode fazer a substituição, tá certo? É, Mas Às vezes sempre tem que estar validado pelo TSE antes. não, não, não. Não Isso é uma precisa. interação entre partido e emissora. Então, via de regra, é a agência de publicidade do partido que faz essas entregas. Então, vamos supor que ele entregou meio-dia um material, mas 2 horas da tarde ele quis mudar. Se tiver dentro do prazo de entrega, sei lá, vamos supor que o prazo de entrega é 16 horas. Então, até 16 horas, se ele quiser substituir esse material, ele pode, tá certo? Se ele entregar um material que ultrapassa a duração, então vamos supor que a inserção do partido tem 30 segundos, mas entregou um material de 35. A emissora precisa cortar esse excedente, tá certo? Se a emissora não corta esse excedente, a Justiça Eleitoral vai entender que a emissora está dando um tempo a mais para aquele candidato. E aí Mas fica começa a cargo da emissora mesmo fazer esse corte. é a emissora quem faz o corte, tá? Sob pena de iniciar uma discussão, porque está dando tratamento privilegiado, deu mais tempo. Então, assim, a emissora, se ultrapassar a duração, ela precisa fazer o corte dessa inserção. É o que a resolução diz, tá certo? O ideal é que o partido, que a emissora identifique aquilo e o próprio partido substitua aquela mídia. Mas se eventualmente isso não acontecer, a emissora tem sim a prerrogativa e deve fazer o corte, tá, na parte final do material. Com relação à colagem de inserções idênticas, a emissora ela não pode pegar um bloco comercial e sair colando todas as inserções. Tá? Isso não pode, a Justiça Eleitoral veda, ela tem que ser feita de maneira uniforme e com espaçamento equilibrado. A gente sabe que em dias de jogos, sobretudo eventos ao vivo, tem uma dificuldade menor, porque a gente sabe que o número de intervalo comercial é menor. Então, nesses casos, pode acontecer da emissora veicular mais inserções dentro daquele break, tá? O que não pode é sair colando todas, uma atrás da outra, para se livrar, entre aspas, daquele material. Isso não pode, evidentemente, tá certo? Um outro conceito que o pessoal costuma ficar com dúvida é a questão, né, da censura de material, né? O partido entregou um material e que nitidamente tem um conteúdo ofensivo, depreciador, né, com relação a outro candidato, ou está usando material da própria emissora, por exemplo. Aí o pessoal de OPEC vê aquilo e fala: nossa, mas eu tenho que veicular isso? Tem que veicular, tá? A emissora não faz nenhum tipo de censura prévia de material. O controle da emissora, né, é pelo título. Se aquele título foi determinado pelo partido, ele não está
vedado pela Justiça Eleitoral, a emissora tem que fazer. Ela não faz análise de conteúdo prévio, tá? É isso que a gente quer dizer. Se eventualmente algum candidato se sentir ofendido ou tiver algum conteúdo ilegal naquele material, caberá à Justiça Eleitoral, depois de uma representação, né, determinar a retirada, tá? Mas não é a emissora, né, que vai fazer a análise de conteúdo. A emissora tira o material depois que chega uma ordem judicial, tá certo? Não cabe à emissora fazer essa triagem, né? Em outras Não, palavras. não. Se não tem uma decisão judicial, não cabe à emissora, tá certo? A emissora tem que fazer outras verificações, né? Da qualidade técnica da mídia, né? Se foi entregue por pessoa credenciada, autorizada pelo partido. Agora, conteúdo a gente não analisa, tá certo? Utilização indevida de conteúdo da emissora. Então, assim, é muito comum, às vezes, um determinado candidato pegar um trecho, sobretudo de um noticiário da emissora, às vezes descontextualiza aquela situação, aquela notícia, e a emissora também tem a prerrogativa, se for o caso, de entrar com uma representação, né, e impedir o uso, né, de conteúdo protegido por direitos autorais. Tá certo? Acho que esse ano vale, sobretudo com inteligência artificial, vale as emissoras ficarem bastante atentas com relação a isso. E imagino eu que nenhum partido, né, vai fazer uma simulação, conteúdo artificial, né, de conteúdo de emissora, mas enfim, é algo que a gente pode ficar atento e caso isso aconteça, a emissora deve sim ingressar com um pedido na Justiça Eleitoral, né, com relação à utilização indevida de conteúdo, tá certo? E por último, o que eu trago aqui é eventualmente falha técnica, tá? Então vamos supor, acabou a luz da emissora, ela não conseguiu por alguma razão veicular duas, três, enfim, uma inserção que seja de determinado candidato. Não cabe à emissora fazer a compensação daquilo, né, por livre e espontânea vontade, tá certo? A nossa sugestão é que a emissora comunique isso ao partido, comunique à Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral vai determinar a compensação daquele material na programação normal da emissora. Tá? Se a emissora faz isso, né, a revelia de uma decisão ou sem consultar o partido político, não veiculei uma hoje, vou compensar amanhã. Amanhã isso vai ser entendido, se não tiver uma decisão judicial, como um tempo extra aquele candidato. E aí entra de novo naquelas discussões de tratamento privilegiado, né, e que é o que a gente evita, tá certo? Então, assim, aconteceu uma falha técnica, comunica o partido, a Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral vai decidir como a emissora deve compensar isso, tá certo? Bom, agora falar um pouquinho sobre debates eleitorais. E é um momento, essa parte de debate eleitoral, é um momento que é muito esperado pela população no geral, né? Eu pessoalmente é uma hora assim que eu reúno com a minha família para assistir, porque é um momento, principalmente os presidenciáveis, vão aparecer de fato ao público expondo suas opiniões. Então, pessoal, todos que estão acompanhando a nossa live, quem vai assistir depois, se atender, eita, meu Deus, se atender muitas regras do debate, tudo que o Rodolfo vai passar aqui agora. E eu já tenho uma pergunta já, antes da gente iniciar, se o debate, não só de rádio e televisão, mas se o debate for na internet, se as regras eleitorais para os debates vão ser as mesmas. Tá certo. Eu não tenho dúvida, tá, Yasmin, que o debate é o evento jornalístico mais importante, né? A gente sabe da importância de um debate, que ajuda, né, na convicção do voto. Os próprios candidatos sabem do tamanho da audiência dos debates e como aquele conteúdo ele chega na casa dos eleitores. Então, não é à toa, né, por todas essas circunstâncias, que a Justiça Eleitoral ela traz algumas regras obrigatórias com relação a debates, tá? Então, assim, o debate promovido por rádio e televisão, ele segue algumas regras gerais que constam na legislação, tá? Então, a primeira coisa que a emissora deve fazer é convocar esses candidatos, tá? Para uma reunião, tá? E é nessa reunião onde se faz um acordo, tá? Esse acordo, obrigatoriamente, precisa ser protocolado na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral ela não aprova, ela não analisa o mérito, né, no primeiro momento desse acordo. Mas você precisa obrigatoriamente dar ciência à Justiça Eleitoral, tá certo? E aí, o primeiro ponto, né, quem que eu devo convidar obrigatoriamente para o debate? Os candidatos aptos, tá? E o que são candidatos aptos?
são aqueles, né, cujos partidos, federações ou coligações, eles têm uma representação de 5 parlamentares no Congresso Nacional. Então vamos supor que o candidato X, né, o partido do candidato X, tem 2 deputados e 3 senadores, né, no Congresso Nacional, aqui em Brasília. Então, obrigatoriamente, aquele candidato tem que ser convocado e convidado para um debate, tá certo? Para facilitar essa análise, o próprio TSE disponibiliza uma tabela que diz, né, quais são os partidos, quais são as representações, né, de cada partido. E aí, nessa tabela, eu consigo identificar se aquele candidato é apto ou não, tá? Esse acordo, né, que eu comentei, que é dado ciência, justiça eleitoral, ele é feito mediante aprovação, né, de 2/3 dos candidatos aptos, tá? Tanto na eleição majoritária quanto na eleição proporcional, que daí é eleição de deputados, tá bom? E um ponto importante é que esses candidatos aptos, eles são obrigatoriamente convidados. Se a emissora quiser eventualmente convidar um candidato que não é apto, né, cuja presença não é obrigatória, a emissora tem sim essa prerrogativa de convidar. Então vamos supor que um candidato que está em primeiro na pesquisa, por alguma razão, o partido dele, enfim, ou a coligação dele não tem 5 parlamentares aqui no Congresso Nacional. Em tese, ele não precisaria participar do debate. Mas como é que eu vou deixar de fora um candidato que está em primeiro na pesquisa? Então, assim, tem um interesse público de ouvir aquele candidato. Então, a emissora pode sim convidar ele para o debate, tá? E os candidatos aptos, obrigatoriamente, devem aceitar isso. Não podem deliberar nesse acordo, eu não quero que esse candidato participe. Isso não pode, tá certo? Então, esse é um ponto importante que reiteradas vezes aconteceram e a própria Justiça Eleitoral tratou de colocar isso na legislação para não ter mais dúvida com relação a isso, tá certo? Rodolfo, e quando vamos para o segundo turno, que obviamente são dois candidatos, tem uma quantidade mínima que a emissora precisa se atentar para conseguir ter o debate? Para que possa Não, realizar o debate? não, ela tem que. A obrigação realmente é de convidar os candidatos aptos, tá? No segundo turno, se eventualmente apenas um candidato comparecer, ela automaticamente pode converter aquele debate numa entrevista, tá certo? Agora, ela Sim. não pode deixar, né, de convidar os candidatos. Tá, e esse convite ele tem que ser feito com 72 horas de antecedência, no mínimo. Evidentemente que as emissoras acabam fazendo isso com bem mais antecedência, até porque ter tempo razoável de convocar, de sentar, apresentar as regras e estabelecer esse acordo, tá certo? O debate na televisão ele tem que ter obrigatoriamente recurso de acessibilidade, né, legenda oculta, libra e audiodescrição, tá certo? E o descumprimento dessas regras, né, em casos extremos, pode chegar até em suspensão da programação normal das emissoras, tá certo? Aquela primeira pergunta, quando a gente começou esse bloco do debate, você me questionou sobre os debates na internet, né? Às vezes, Isso. tem emissora que só quer fazer um debate na internet. Veja só, em regra, essas obrigações, essas restrições é para o debate no rádio e na televisão, tá? Por exemplo, se um jornal vai fazer no site deles um debate, eles não precisam cumprir essas regras, tá? Agora, você me pergunta, tá, mas e se o rádio e a TV quiserem fazer um debate só na internet, precisa cumprir essas regras? Em tese, não. A gente acha de bom tom, tá, que se cumpra, até por uma questão de transparência, de organização e de dinâmica ali do debate, tá certo? Ainda Mas que o site, a rede social esteja vinculada à emissora. exatamente. Agora, Uhum. como eu te disse, não há uma obrigação direta, tá? A obrigação Sim. é para a vinculação do debate via radiofrequência, o sinal aberto, né? Na internet, em tese, não teria. Então, assim, é muito análise de caso a caso, né? Por que que a emissora está fazendo só na internet, né? Vamos analisar por quê? Né? Tem uma situação específica. Por que não fazer essas regras, já que isso é até uma segurança para a emissora, entendeu? Então, a gente sugere, acho que de bom tom, apesar de não ser obrigatório, que se faça e que tome as mesmas providências. Sim, sim. Bom, e aí o último ponto que eu queria trazer, Yasmin, é a questão do direito de resposta e representações, tá certo? A gente sabe que a partir do momento que o candidato ele é escolhido em convenção, né, que é aquela data do dia 5 de agosto, ele passa a ter direito a pleitear, se for o caso, um direito de resposta, tá? Quando que ele pode pleitear um direito de resposta? É quando ele
estiver for vítima, vamos dizer assim, de uma afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou de algo que foi atribuído a ele que é sabidamente inverídico, tá certo? E aí existem dois tipos de direito de resposta: na programação normal da emissora e no horário eleitoral gratuito. Na programação normal da emissora, presume-se que aquilo, né, tenha sido proferido pela própria emissora ou num programa da emissora, tá certo? E o direito de resposta no horário eleitoral gratuito é aquele que é proferido, né, geralmente entre um candidato e outro, durante o horário eleitoral gratuito. Tá? Então, assim, na programação normal da emissora, caberá à emissora responder, né, por aquela situação. E aí eu fiz questão de trazer aqui os dias e os prazos para ver como é importante a emissora manter os dados atualizados na Justiça Eleitoral e estar preparada, né, para eventualmente receber um pedido de direito de resposta. Porque o partido ele tem 2 dias para pedir a partir da ofensa, tá? E a emissora tem um dia para apresentar a defesa, tá? Então, assim, é muito dinâmico. A emissora ela precisa estar super alinhado à ação, PEC, para que eventualmente, tá, ela consiga, num momento de necessidade, né, ter todo esse material, enfim, tá tudo muito bem organizado, tá certo? E no horário eleitoral gratuito, sempre vai chegar uma decisão, né, para a emissora para que ela cumpra aquele direito de resposta. E a própria decisão vai trazer, né, a maneira como aquele direito de resposta vai ser veiculado. Geralmente, o partido que ofendeu, o candidato que ofendeu, né, o outro candidato vai perder o tempo dele. Então, esse direito de resposta vai ser veiculado, né, no espaço que seria destinado a ele como propaganda eleitoral. Mas a decisão judicial ela sempre explica isso detalhadamente, tá certo? E o último ponto que eu trago aqui desse slide é a questão das representações e das intimações. É muito comum durante o período eleitoral as emissoras receberem intimações para tirar determinado conteúdo do ar, porque a Justiça Eleitoral entendeu que aquilo tinha alguma irregularidade. E aí, a partir do momento que a emissora é intimada, cabe a ela, obviamente, fazer isso, tá certo? Ah, mas Rodolfo, tem algumas intimações que não deixam muito claro qual o material que eu preciso retirar. É justamente por isso que a legislação diz que, obrigatoriamente, o partido, quando vai entrar com uma representação para tirar determinado conteúdo do ar, obrigatoriamente o partido tem que informar o dia e o horário que aquela inserção foi veiculada ou aquele programa em bloco e trazer a respectiva degravação. Porque com base nisso fica muito mais fácil a emissora identificar o material que foi vedado e tirar ele do ar. Tá certo? Ah, Rodolfo, recebi uma decisão judicial, mas o bloco vai começar daqui 10 minutos. O que eu faço? Para evitar, tá, que a emissora tome qualquer atitude assodada e comprometa até a própria segurança ali do horário eleitoral gratuito, tem um dispositivo que diz que a emissora ela tem que ser intimada com antecedência de até 1 hora antes da geração, né, da propaganda eleitoral ou do início do bloco das inserções, que justamente seria um tempo razoável para a emissora conseguir fazer essas mudanças. Ah, recebi com 50 minutos de antecedência. Poxa, você tem condição de cumprir aquela decisão? Então cumpre. Decisão judicial é para ser cumprida, né? Ah, recebi com 5 minutos de antecedência. Eu já acho que você coloca em risco, né, a própria montagem de todo o programa. Mas se conseguir fazer, né, tanto melhor. Tá? Então é mais ou menos essa a lógica que eu queria trazer aqui também com relação a direito de resposta e representação. Rodolfo, E só aqui, uma pergunta rapidinho que tá? chegou aqui para gente. Se nos debates, né, voltando só um pouquinho antes, se nos debates que ocorrerem na internet, né, que você falou um pouco sobre essa diferença do que for ficar na internet, né, os debates que foram nas redes sociais e o que for em rádio e TV, se tem a obrigatoriedade dos instrumentos de acessibilidade. Então, em tese não, tá, Yasmin? Em tese não. Em tese, o closed caption, a audiodescrição e as libras são para debates transmitidos no rádio na televisão, no caso, né? No rádio, como não é audiovisual, esses recursos não, enfim, não se aplicam, tá certo? Perfeito. Bom, e por último aqui, para finalizar, É, eu queria deixar registrado que lá no site da BERT a gente já disponibilizou hoje pela manhã, justamente para fazer esse comunicado, esse lançamento aqui no bate-papo. A gente já disponibilizou o manual atualizado de 2026, tá? O calendário eleitoral, que tem as principais datas, é um material mais
você consegue olhar de maneira mais direta e rápida, tá certo? A gente também tem lá no site um material orientativo para as emissoras levarem para a reunião de plano de mídia, que a gente sabe que é uma reunião super importante, que é ali que se define aqueles detalhes que a gente falou de entrega de material, os horários, as pessoas, enfim, que vão receber, que vão entregar, enfim, é ali que se faz, né, um primeiro contato com a Justiça Eleitoral, com os partidos. Então a gente também tem um material orientativo nesse sentido. E por último, a gente também tem uma cartilha de compensação fiscal eleitoral, que vale inclusive para as emissoras, né, cujo enquadramento tributário esteja no Simples. Tá? Tem emissora que não faz compensação fiscal, por incrível que pareça. A gente tem uma cartilha, não tem razão para não fazer, tá? É super fácil, a cartilha é super explicativa. Lembrando que a compensação fiscal é tanto da propaganda partidária, né, da propaganda eleitoral e também daquele material da Justiça Eleitoral, daquela requisição de tempo, tá certo? Então, para todos, para Do todo, enfim, TSE. é isso, exatamente. A emissora tem o direito de fazer a compensação fiscal. Então, em linhas gerais, é isso. Eu faço questão de fazer uma apresentação, porque é muita informação, né? A gente vai disponibilizar esse slide, mas como eu disse, tem um manual que está super detalhado, né? O pessoal elogia bastante, porque justamente por isso, porque a gente tenta trazer o maior número de informação possível e, sobretudo, ele é feito com base nas dúvidas que a gente recebe, né? Então, a gente tenta entender a necessidade do associado e colocar no manual aí os principais pontos. Não sei se chegou alguma outra pergunta, Yasmin. Não, por enquanto não, mas, pessoal, todo esse material, assim como o Rodolfo falou, está disponível no site da Abert. Quaisquer dúvidas que os nossos associados tiverem, podem entrar em contato. O Rodolfo está disponibilizando aí o telefone, tanto o telefone quanto o e-mail do jurídico da Abert. Eu vou só conferir aqui, mas também tem o WhatsApp do jurídico também. Se ficar mais Tem. fácil para os nossos associados entrarem em contato, estamos disponíveis. Todo esse material, o manual para as emissoras, calendário eleitoral, que está super bem resumidinho ali para você deixar impresso na sua emissora, não perder nenhuma data, o material orientativo para reunião, né, assim como o Rodolfo falou, e a cartilha de compensação. Estamos disponíveis aqui, ressaltando isso mais uma vez. Rodolfo, muito obrigada pela explicação, pelas orientações. Acho que foi super rico. Esse material aqui, essa live vai continuar disponível nas nossas redes sociais para você consultar a qualquer momento. E muito obrigada, Rodolfo. Eu que agradeço, Yasmin, e aí só reforçando, a diretoria jurídica aqui, regulatória, está super à disposição do associado. Podem entrar em contato, a gente responde todas as perguntas, os questionamentos e, e reforçar, né, da importância do nosso trabalho, né, do trabalho da imprensa profissional, das emissoras, nesse período eleitoral, da liberdade de imprensa, né? Acho que a sociedade espera da gente esse dever de levar informação, de levar conhecimento para a população. A gente viu aqui inúmeras regras e o que a gente deixa de recado é que assim o processo eleitoral é um processo que tem bastante regras, deveres, obrigações. Então, assim, a emissora, para não abrir exceção, né, sobretudo durante ali a veiculação do horário eleitoral gratuito, que é justamente para evitar qualquer tipo, né, de dissabor, vamos dizer assim. Mas seguindo as regras, a gente viu que não tem muito segredo enfim, e a gente está super disponível para dar esse suporte e auxiliar aí o associado da melhor maneira. Obrigado aí todo mundo que nos acompanhou. Obrigado você, Yasmin, aí, por ter conduzido o nosso papo aberto. Pessoal, coloquei aqui no chat, quem quiser pegar depois. O final do WhatsApp é 4604, para quem achar mais fácil, né, de entrar em contato pelo WhatsApp, mas o e-mail e o outro telefone estão disponíveis também. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua audiência, aos que participaram aqui no chat. Um ótimo